Olá pessoal, sou Cleidiana Ramos, sou jornalista, doutora em antropologia e produzo conteúdos de memória para os canais do Grupo à Tarde. Eu sou Priscila Dória, jornalista e repórter do Grupo à Tarde. Nós estamos aqui na seção Cybercultura do projeto REC à Tarde. Nessa seção a gente destaca várias produções em formatos variados. Webséries, quadrinhos, novela, livros. Tudo, afinal de contas, tudo vai parar no ambiente das redes, em debates, em elogios, em críticas, em tretas. E hoje, Priscila, qual é o conteúdo? Hoje a gente vai falar de um filme antiguinho, mas que todo mundo ama, muita gente já assistiu, que é Dois Papas, que conta a história fictícia, mas que parece muito crível, dos dois últimos papas, Francisco e Bento. É um filme dirigido pelo brasileiro Fernando Meirelles, né? E é muito interessante porque ele enfoca, né, um momento muito interessante da Igreja Católica. Sim. É uma instituição milenar, né, que reivindica para si, né, de certa forma, com razão, uma trajetória de 2023 anos. E a história de Dois Papas, né, na verdade, une a trajetória de dois homens que viveram uma situação completamente inusitada na história da Igreja, né, do comando da Igreja Católica. Um Papa emérito e o Papa... digamos assim, o Papa em atividade real. Por quê? Porque Bento XVI surpreendeu o mundo ao ter renunciado, né? E aí ele foi transformado em Papa emérito. E para, digamos assim, preservar o poder, né? É uma instituição complexa. Sim. Ele se retirou, né? Ele ficou numa espécie de retiro, né? Até a morte dele. Então, nessa história, é como se eles interagiram em um momento de crise, nesse momento de crise, quando ele está pensando, na verdade. Bento XVI está pensando em renunciar. E ele vê no cardeal Bergoglio, né, que depois vai se tornar o Papa Francisco, essa figura que seria ideal. E são homens muito diferentes. Sim, no extremamente. Pensamento. Muito diferentes, né? Extremamente diferentes. E uma coisa legal no filme é como mostra essa interação. A história, ela vai e volta algumas vezes para contar muito do passado do Papa Francisco, mas também para mostrar essas interações. Quando você analisa bem, é mais ou menos... É uma longa conversa que eles estão tendo, né? Tem um primeiro encontro, porque é quando Bento se torna o Papa, na época, na votação. E eu acho isso muito legal no filme, porque o Fernando Meirelles, ele conseguiu pegar cenas reais da época da eleição e unir com as cenas com os atores de uma forma que tem hora, principalmente quando Francisco, que no filme é interpretado pelo Jonathan Pryce, que você fica assim, meu Deus, quem é? Será que é o Papa ou é o ator? É muito bom. A escolha de atores foi muito boa e do jeito que contam, né, a história que mostra esse laço, essa amizade criada por eles, sendo homens tão diferentes. É uma época que a igreja está em crise, então isso acaba trazendo essa ideia de o que aconteceu por trás, até porque tudo que acontece naquele conclave, naqueles purpurados, naquela reunião, naquele Vaticano é muito secreto. Sim. E, na verdade, tem toda a especulação. Mas Anthony Hopkins, né, que faz Bento XVI, e voltando, eles são homens com trajetórias muito diferentes. Sim. Bento XVI, né, o cardeal Joseph Ratzinger, ele sempre foi uma figura dedicada ao estudo e ao magistério. Sim. E um especialista, por exemplo, em doutrina moral da igreja. Né? E por isso, não à toa, ele foi o diretor da chamada Congregação do Santo Ofício, né? As pessoas ficam assim assustadas, porque realmente a Inquisição nasceu no âmbito da Congregação, né, do Santo Ofício. E Bergoglio é um bispo da Igreja Latino-Americana, né, da Argentina. E, claro, é na Igreja da Argentina, é na Igreja Latino-Americana que surgiu, por exemplo, a Teologia da Libertação. E foi um dos grandes embates de Bento XVI, inclusive com o brasileiro Leonardo Boff, né, do ponto de vista do pensamento em relação a um modelo de igreja e de atuação da igreja. Então, são homens muito diferentes, né? Um da Igreja Europeia e o outro da Igreja Latina. E como essas duas concepções de mundo, né? Além disso, Francisco também, ele é um homem da ordem jesuíta. É o primeiro jesuíta, né? Uma das ordens fundamentais no processo das grandes navegações e colonização do Brasil, mas os jesuítas que têm tido um comportamento na trajetória católica ligado ao ensino, ligado à ciência, né, à retórica. E é muito interessante ver como esses homens, como é o pensamento. Na verdade, é digamos assim, talvez, uma alegoria sobre os vários modelos de igreja. As várias igrejas que convivem dentro da instituição Igreja Católica e de dois homens que ascenderam num momento muito crucial
para a Igreja Católica, né? A Igreja Católica buscando como é que ela vai enfrentar esses novos dilemas que estão sendo colocados para ela, né, desse mundo. E, claro, o mais interessante do filme também são os episódios sobre futebol. Sim. Né? Eles vão assistir partidas de futebol, inclusive a final entre a Copa que aconteceu no Brasil, a Argentina e a Alemanha. Né? E é muito interessante. É muito interessante. É um filme assim. que é muito interessante de ver justamente por isso. Porque como tem todo esse mistério e segredos permeando o Vaticano, quando você assiste um filme que mostra essa interação entre eles. E detalhe, esse jogo, ele convence o Bento XVI a assistir, porque não, futebol, isso aí é muito bom. É um filme que você muito realmente, bacana. Assim, não é cansativo em momento algum. Você fica assim... E um detalhe, né? O filme é em várias línguas. Você pode botar lá dublado, mas mesmo dublado aparece eles falando, né? A dublagem em português, espanhol, alemão, em latim. É uma coisa, assim, bem cosmopolita na questão do idioma. Mas vale um adendo aqui, né? Porque, assim, nada ali... quase nada, na verdade. Comprovadamente aconteceu. Não é real. É uma ficção. É uma especulação. Isso, né? Mas exatamente. Posso dizer para vocês, muito incrível. Muito incrível, muito mesmo. Baseado na personalidade e na trajetória dos dois. E tem discussão sobre música. Gente, é um filme lindo e, assim, um filme muito sensível. As discussões sobre música são muito boas também. São muito boas. E, assim, mais um ponto para Fernando Meirelles, que tem feito muitas coisas bacanas, muitos filmes bacanas, né? E uma coisa legal de Fernando Meirelles nesse filme, em especial, é que ele falou, a gente usou entrevistas que eles deram, coisas que eles falaram para poder montar essa história. E uma outra coisa muito legal sobre esse diretor é que é o seguinte, ele é muito diverso nas produções dele, né? Ele não se mantém firme no estilo. Sim. E tudo que ele faz, pelo menos até o momento, tá muito bom. Então, assim, de Cidade de Deus ao Jardineiro Fiel, a Ensaio sobre a Cegueira e a Dois Papas. Tipo isso. Né? Muito bacana. Então é isso, gente. Aqui nos canais do Grupo à Tarde sempre tem informação qualificada. Fiquem ligadas, fiquem ligados. Mais uma vez, gente, muito obrigada e até a próxima.